Você provavelmente chegou até aqui pensando que ansiedade financeira é aquela sensação de ver o saldo negativo e sentir o estômago apertar. Aquela angústia de não saber se o dinheiro vai durar até o fim do mês. Esse tipo de ansiedade todo mundo conhece. Todo mundo já sentiu e justamente por isso todo mundo sabe quando ela está presente. Mas e se eu te dissesse que existe uma versão dessa ansiedade que nunca aparece no saldo negativo? Que nunca gera aquela sensação óbvia de sufoco? Que, pelo contrário, se esconde dentro dos seus melhores hábitos, das suas decisões mais responsáveis, das suas crenças mais defendidas. E que, exatamente por estar escondida nesses lugares, ela faz muito mais estrago do que qualquer dívida já fez na sua vida. Essa é a forma de ansiedade financeira que ninguém identifica, não porque as pessoas sejam burras, mas porque ela foi construída para parecer virtude, para parecer prudência, para parecer inteligência financeira. Enquanto, por dentro, ela corrói silenciosamente a sua capacidade de tomar decisões, de aproveitar oportunidades e de construir a vida que você diz que quer. E o detalhe que torna tudo isso ainda mais perturbador. Quanto mais inteligente e consciente você é, mais sofisticada essa ansiedade se torna para escapar do seu radar. Ela evolui junto com você. Ela aprende os seus pontos cegos. Ela usa o seu próprio vocabulário contra você. Agora me diz, você tem certeza de que ela não está operando dentro de você, nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, achando que o problema é do outro? Se esse canal entrega o tipo de conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, inscreve-se agora, deixa o coração aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Agora vamos entrar fundo nesse assunto, e eu te aviso, o que vem a seguir vai ser desconfortável, e é exatamente isso que precisa ser. O paradoxo da abundância bloqueada. Aqui está uma das verdades mais perturbadoras sobre a psicologia do dinheiro. É possível ter acesso à abundância e, ao mesmo tempo, viver como se ela não existisse. Não estamos falando de pobreza material. Estamos falando de pobreza mental operando dentro de uma vida que, do lado de fora, parece próspera. Existe um mecanismo psicológico que poucos conseguem identificar em si mesmos. É a incapacidade de receber. Parece simples, mas as implicações são devastadoras. Quando a mente está programada pela ansiedade financeira em sua forma mais sutil, ela desenvolve uma resistência automática à abundância. Não uma resistência consciente, não uma escolha deliberada, mas um padrão profundo que se manifesta de formas disfarçadas. A pessoa recusa um aumento porque não quer responsabilidade. Rejeita uma oportunidade porque parece bom demais para ser verdade. Sabota um relacionamento próspero porque inconscientemente acredita que não merece aquele nível de conforto. Esse paradoxo funciona assim. A mente ansiosa, em seu esforço constante de se proteger da dor financeira, cria uma armadura tão rígida que começa a bloquear não apenas as ameaças, mas também as oportunidades. Ela não consegue distinguir entre risco real e crescimento real. Para ela, qualquer mudança é perigosa. Qualquer expansão é ameaça. E então a pessoa permanece num estado permanente de estagnação. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas porque a própria mente aprendeu que ficar pequeno é seguro. O problema central é que esse padrão é completamente invisível para quem o vive. A pessoa não se vê como alguém que bloqueia a abundância. Ela se vê como alguém realista, cuidadoso, que conhece o valor do dinheiro. E é exatamente aí que o perigo reside. Porque enquanto ela celebra sua própria prudência, a vida continua passando. As oportunidades continuam sendo desperdiçadas e a sensação de que a prosperidade é para os outros vai se tornando cada vez mais enraizada. A cura começa com uma pergunta honesta. Você está sendo prudente ou está com medo de crescer? Essas duas coisas parecem iguais por fora, mas são completamente diferentes por dentro. A armadilha da escassez, disfarçada de virtude. A cultura em que vivemos tem uma tendência muito perigosa. Ela romantiza a escassez. Frases como "dinheiro não traz felicidade",
rico é quem tem saúde, o importante é ser feliz com o que tem. São repetidas como se fossem sabedoria profunda, quando na maioria das vezes funcionam como mecanismos de defesa, coletivos para justificar a ausência de prosperidade. Não se trata de dizer que essas frases são completamente erradas. O problema é quando elas são usadas para suprimir a ambição legítima, para envergonhar o desejo de crescer financeiramente, para convencer pessoas capazes de que querer mais é de alguma forma imoral ou superficial. Quando isso acontece, a escassez deixa de ser uma condição externa e passa a ser uma identidade interna. A ansiedade financeira, em sua forma mais perigosa, não se manifesta no desejo de ter mais dinheiro. Ela se manifesta na vergonha de querer ter mais dinheiro. É a pessoa que trabalha em silêncio, que tem ambições reais, mas que as esconde porque foi condicionada a acreditar que ambição é pecado, que prosperidade é egoísmo, que ganhar muito dinheiro significa tirar de alguém. Essa crença, quando instalada profundamente no subconsciente, cria um conflito interno devastador. A pessoa quer crescer, mas se pune quando começa a crescer. Ela deseja a prosperidade, mas se sabota quando ela começa a chegar. E esse ciclo de atração e repulsão em relação à riqueza é exaustivo, desorientador e, acima de tudo, invisível para quem está no meio dele. A virtude real não é se contentar com menos do que você pode ser. A virtude real é ter a coragem de desenvolver seu potencial máximo, de criar valor genuíno no mundo, de construir uma vida próspera sem pedir desculpas por isso. Confundir pobreza com humildade é um dos erros mais caros que uma pessoa pode cometer ao longo da vida. O ciclo do controle compulsivo e a ilusão de segurança. Existe um tipo específico de comportamento financeiro que é amplamente celebrado como responsabilidade, mas que, quando examinado com honestidade, revela uma ansiedade profunda e paralisante. É o controle compulsivo das finanças. Atenção! Não estamos falando de organização financeira saudável. Estamos falando do comportamento de quem checa o saldo bancário dezenas de vezes por dia, não por necessidade, mas por uma necessidade ansiosa de confirmar que o perigo ainda não chegou. Estamos falando de quem cria planilhas cada vez mais complexas, não para tomar decisões melhores, mas para ter a ilusão de que, com controle suficiente, o caos pode ser completamente eliminado. Esse comportamento tem uma raiz psicológica clara. A crença de que segurança financeira é um estado que você pode alcançar através de controle suficiente. Mas essa crença é uma ilusão. A segurança financeira real não é um número no banco, não é uma planilha perfeita. É um estado interno, uma relação saudável com a incerteza, uma confiança genuína na sua capacidade de criar e recriar valor, independentemente das circunstâncias externas. Quando uma pessoa tenta substituir essa segurança interna por controle externo compulsivo, ela entra num ciclo sem fim. Porque não importa quanto dinheiro ela acumule, não importa quão detalhada seja a planilha, a ansiedade sempre vai encontrar um novo motivo para dizer que ainda não é suficiente. O mercado pode cair, a economia pode mudar, qualquer coisa pode acontecer. E então, o controle precisa ser ampliado, e a planilha precisa ser mais detalhada. E o ciclo continua, consumindo energia, tempo e paz de espírito em troca de uma segurança que nunca realmente chega. A liberdade financeira verdadeira começa quando você para de tentar controlar o incontrolável e começa a desenvolver uma relação de confiança com sua própria capacidade criativa e adaptativa. O dinheiro segue a mente, e uma mente em estado de ansiedade compulsiva não atrai abundância. Ela repele. A identidade da vítima financeira, inconsciente. Este é talvez o tópico mais difícil de ouvir, mas também o mais libertador. Existe um padrão de identidade que muitas pessoas carregam sem nunca terem escolhido conscientemente, a identidade de vítima financeira. E o que torna esse padrão tão devastador é que ele não precisa de pobreza extrema para existir. Ele opera em pessoas de classe média, em profissionais bem-sucedidos, em empreendedores que faturam bem, mas que, no fundo, continuam se sentindo à mercê
de forças externas sobre as quais não tem controle. Essa identidade se manifesta numa linguagem específica que a pessoa usa o tempo todo sem perceber. O mercado está difícil. A economia não deixa. Eu tentei, mas não deu. Sempre que começo a crescer, algo acontece. Essas frases parecem descrições da realidade, mas são, na verdade, narrativas que a mente ansiosa usa para transferir responsabilidade e se proteger da dor de assumir o protagonismo da própria vida financeira. O problema central não é que o mercado seja fácil ou que a economia seja justa. O mundo real tem suas dificuldades genuínas. O problema é quando a explicação externa se torna permanente, quando a narrativa de vítima se torna uma identidade que a pessoa defende, inconscientemente, porque abandoná-la significaria assumir uma responsabilidade que a ansiedade não permite. Assumir o protagonismo financeiro da própria vida é um ato de coragem, porque significa que você não pode mais culpar as circunstâncias. Significa que você precisa olhar para dentro e perguntar: o que eu estou fazendo ou deixando de fazer? O que eu estou pensando que está criando esses resultados? E essas são perguntas que a mente ansiosa resiste com toda a sua força. A transição da identidade de vítima para a identidade de criador não acontece de uma hora para outra, mas ela começa com uma decisão muito clara: a decisão de parar de explicar sua situação financeira pelo que está fora de você e começar a investigar o que está dentro. O silêncio caro. Quando não falar sobre dinheiro, custa fortunas. Em muitas famílias e culturas, falar sobre dinheiro é tabu. É considerado grosseiro, constrangedor, materialista. Crescemos aprendendo a não perguntar quanto alguém ganha, a não revelar nosso salário, a não discutir herança, dívidas ou investimentos. E esse silêncio coletivo, passado de geração em geração como se fosse educação, cria um vácuo de informação que a ansiedade financeira preenche com medo, vergonha e desinformação. Quando o dinheiro se torna um assunto proibido, ele ganha um poder desproporcional sobre a mente. Aquilo que não pode ser nomeado não pode ser entendido. Aquilo que não pode ser entendido não pode ser gerenciado. E aquilo que não pode ser gerenciado se torna fonte de medo crônico. Esse é exatamente o mecanismo pelo qual o silêncio financeiro alimenta a ansiedade de geração em geração. Filhos que nunca viram os pais conversando abertamente sobre dinheiro crescem sem referências saudáveis para lidar com finanças. Eles não sabem como é uma negociação assertiva de salário. Não sabem como funciona uma conversa honesta sobre divisão de despesas num relacionamento. Não sabem como pedir conselho financeiro sem sentir vergonha. E então reproduzem o silêncio, e a ansiedade cresce mais um degrau. Quebrar esse silêncio é um ato revolucionário. Não estamos falando de expor sua vida financeira publicamente. Estamos falando de criar espaços seguros nas suas relações mais próximas para que o dinheiro seja tratado como o que ele realmente é: uma ferramenta. Uma ferramenta que precisa ser compreendida, discutida, manejada com inteligência e sem vergonha. A ansiedade financeira não sobrevive à luz da conversa honesta. Ela se alimenta do escuro, do não dito, do que é passado embaixo do tapete. Quando você começa a falar sobre dinheiro com clareza e sem culpa, você retira da ansiedade o seu maior aliado, que é o silêncio. A prosperidade como estado mental, reprogramando o sistema operacional interno. Tudo que foi dito até aqui aponta para uma conclusão que desafia o senso comum. A relação de uma pessoa com o dinheiro é, antes de qualquer coisa, um reflexo do seu estado mental, não das circunstâncias do mercado, não da sorte, não do sobrenome que carrega, do estado mental. Isso não é pensamento mágico. É psicologia aplicada com base em décadas de observação de padrões humanos. A forma como você pensa sobre dinheiro determina as decisões que você toma. As decisões que você toma determinam as ações que você executa. As ações que você executa determinam os resultados que você obtém. E os resultados que você obtém reforçam a forma como você pensa. É um ciclo. E a única forma de interrompê-lo é mudando o ponto de origem, que é o pensamento.
A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com intensidade suficiente. Ela opera a partir de padrões instalados ao longo da vida, repetidos com tanta frequência, que se tornaram automáticos, invisíveis e aparentemente naturais. Quando esses padrões são de escassez, medo e insuficiência, eles criam uma lente através da qual toda a realidade financeira é filtrada e distorcida. Reprogramar esse sistema operacional interno não é um processo instantâneo, mas é absolutamente possível. Começa com a consciência do que está instalado, continua com a decisão deliberada de instalar novos padrões, novos pensamentos, novas narrativas sobre o que é possível para você. E se consolida com ação consistente, alinhada a esses novos padrões, não esperando que os sentimentos mudem primeiro, mas agindo como se a prosperidade já fosse sua realidade, até que ela realmente se torne. A pessoa que compreende isso para de esperar que as circunstâncias externas mudem, para então mudar sua mentalidade. Ela muda a mentalidade primeiro e observa as circunstâncias externas se reorganizarem em resposta. Não porque o universo é mágico, mas porque uma mente diferente toma decisões diferentes, enxerga oportunidades diferentes, constrói relacionamentos diferentes e age de formas diferentes. E tudo isso, inevitavelmente, produz resultados diferentes. O diagnóstico que muda tudo. Chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi discutido aqui. Depois de explorar cada uma dessas camadas, de revelar as formas como a ansiedade financeira se disfarça de virtude, de controle, de silêncio e de identidade, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque informação sem ação é apenas entretenimento intelectual. E o que estamos falando aqui não é um assunto para ser contemplado filosoficamente e depois arquivado. É um diagnóstico. Um diagnóstico que, se você teve a honestidade de se reconhecer em algum ponto desta conversa, exige uma resposta prática e imediata. O primeiro passo não é abrir uma conta em corretora, não é criar uma planilha mais sofisticada, não é procurar um curso de finanças. O primeiro passo é interno. É a decisão de observar seus próprios padrões com honestidade radical, de notar o momento em que você está sendo cauteloso e o momento em que você está, na verdade, com medo, de identificar quando você está planejando e quando está postergando, de reconhecer quando você está sendo prudente e quando está, na verdade, se sabotando. Esse nível de autoconhecimento é o que separa as pessoas que transformam sua realidade financeira das que ficam para sempre na iminência de uma transformação que nunca chega. Porque a ansiedade financeira, em sua forma mais perigosa, não é derrotada com técnicas externas. Ela é derrotada com clareza interna. Você tem as ferramentas, você tem a capacidade. A questão é se você tem a coragem de olhar para dentro com honestidade e fazer as perguntas que realmente importam. A prosperidade não é um destino reservado para os sortudos ou os privilegiados. É um estado que se constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão, pensamento por pensamento. E ela começa exatamente aqui, com a consciência de que o maior obstáculo entre você e ela nunca foi o mercado, nunca foi a economia, nunca foi a sorte. Foi sempre a forma como você foi ensinado a pensar sobre tudo isso. Se esse conteúdo mudou algo na sua forma de ver as coisas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ter essa conversa. Você nunca sabe qual vídeo chega na hora certa para a pessoa certa. Até o próximo conteúdo.